inclusive você se adiantou porque eu iria falar justamente disso, chamar a atenção para a fala do Fabrício Bruno. Ô Edu, vamos analisar aí as duas equipes? A gente está chegando, já caminhando para a nossa reta final da jornada. Vamos começar com o Cruzeiro, que teve no sistema defensivo Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, começou o Kaique Bruno e entrou o Marlon. O sistema defensivo do Cruzeiro teve problemas no jogo. Eu gostei muito do Jonathan Jesus mais uma vez. Cara que tem mais capacidade de saída de bola, joga melhor com a bola nos pés do que o Fabrício Bruno. As laterais do Cruzeiro, não gostei, de novo. O William não fez um grande jogo, Kaique mal, cara. Aliás, estava uma disputa boa, quem errava mais? Kaique ou Adson do América? Não foi bem, não foram bem os laterais. E o Cássio, ele fez o que pôde, né? No gol não teve culpa e pegou pênaltis. Pegou um pênalti nos 90 minutos, outro na decisão, mas não contava com a incompetência dos seus companheiros. E depois entrou o Marlon no segundo tempo, que bateu um pênalti dos piores pênaltis que eu já vi alguém bater na minha vida. Nem se o gol fosse 1 metro maior, ele acertaria o gol. E eu não estou exagerando não, Romano. E acompanhei também, concordo com você. Foi um pênalti assim, inexplicável. Aí o meu campo teve Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo, depois o Marquinhos e o Dudu, que saiu para a entrada do Christian. No meio de campo você coloca o Romero, que para mim fez um jogo muito bom, fez um golaço, né, de fora da área, um chute de 3 dedos, sem chances pro Matheus Mendes por causa da curva que a bola tomou. E eu acho que o Matheus Henrique foi o melhor jogador do Cruzeiro. Não é novidade, né? Mas foi o melhor jogador do Cruzeiro numa função bastante diferente no primeiro tempo, caindo muito pelo lado direito, jogando às vezes até aberto pela direita e fazendo a diagonal, centralizando, e foi muito bem. Depois, no segundo tempo, o Jardim alternou Romero e Matheus Henrique, e com a entrada e com as substituições, o Matheus Henrique acabou virando o meio-campista de novo. O Cruzeiro terminou o jogo quase que num 4-2-4. Eduardo discreto, acho que pode entregar mais. Eduardo é daqueles jogadores que ano passado foram mal e que chegaram para serem recuperados. Até aqui não foi recuperado. O Marquinhos, aí você citou Marquinhos e Dudu, acho que eles foram mais atacantes, e o Romano. Você pode colocar nessa do meio de campo o Christian, que entrou no segundo tempo, mas teve pouco tempo. O jogo já estava no momento que as duas equipes arriscavam um pouco, estava mais tenso do que jogado, né? Porque estava se aproximando no final e dos pênaltis. Mas falando do Dudu, mais um atacante, é impressionante. 1 contra 1 do Dudu é muito forte, muitas vezes parado com falta. Tomou muita falta no jogo o Dudu e foi substituído mais uma vez. Estou curioso, porque o Dudu é sempre substituído. É um planejamento, é por cansaço mesmo, fica essa curiosidade. E o Marquinhos a mesma coisa do Christian, pouquíssimo tempo para apresentar alguma coisa. E aí, Gabriel Barbosa, Caio Jorge, depois Bolassi, foram os outros 2 atacantes do Cruzeiro. O Caio Jorge, nitidamente, falta ritmo de jogo. Ele foi disparado o melhor jogador de ataque do Cruzeiro, ao lado do Dudu. Cara que entrega sem bola, que cria as oportunidades, intenso, jogador que compete no altíssimo nível e competiu depois de muito tempo parado, perdeu 2 gols que não poderia ter perdido. Boto na conta da falta de ritmo. Mas é um cara que vai acrescentar muito pro Cruzeiro a partir de agora, que está apto a jogar. O Bolassi entrou e teve pouco tempo, assim como o Christian, como o Marquinhos, lutou muito, isso não falta ao Bolassi. E ao Gabriel Barbosa, falta jogar mais. Jogar mais em campo, produzir mais pro time, competir mais e falar menos. Mas tem gols de pênalti. Se fosse o Matheus Henrique batendo pênalti no Cruzeiro, ele seria artilheiro do time. Se fosse o Bolassi batendo os pênaltis, ele teria mais gols que o Gabigol, porque ele já tem quase o mesmo número sem bater pênalti. Se fosse o Caio Jorge, ele seria artilheiro do time. O Gabigol tem mérito por bater e acertar, apesar de ter errado 1. Mas o que eu espero do Gabriel Barbosa é muito mais do que apenas gol de pênalti. E ele está entregando muito pouco mesmo. É um dos jogadores que precisam competir mais. O Leonardo Jardim não citou nomes, mas para mim o Gabriel Barbosa entra nessa lista. Tem potencial enorme, é um baita de um jogador, foi uma grande contratação que eu teria feito. Mas o Gabriel Barbosa precisa competir mais, precisa entregar mais. Gabriel Barbosa, apesar dos gols, é muito pouco o que você tem feito até aqui, pelo tanto
de investimento que o Cruzeiro fez e pela expectativa que todo mundo carrega em você. E você tem potencial para entregar mais, mas está entregando pouco. E o técnico Leonardo Jardim, Edu? Já começa a gente ver algo do Jardim nesse time, a mudança de função e de posicionamento do Matheus Henrique, um time que se expõe mais, terminou o jogo se expondo mais e por isso quase sofreu o gol de pênalti, né? Não fosse o erro e a defesa do Cássio, o Cruzeiro teria se eliminado por ter se tornado uma equipe mais exposta. Mas quando você se expõe muito no jogo, a turma lá da frente precisa decidir. E tá faltando isso. Então, vou dar nota 6 pro Leonardo Jardim, que eu repito, não tem responsabilidade nenhuma pela eliminação do Cruzeiro. E só para trazer informação de momento, né? Estamos no segundo tempo da outra semifinal. O Atlético vai vencendo o Tombense pelo placar de 2-0 e caminhando ainda mais a sua classificação para a decisão que é contra o América. E você falou, Edu, sobre o Lucas Romero, né? E nós estivemos na zona mista acompanhando o Lucas Romero. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa fala do Lucas Romero, que é um jogador que realmente, concordo com você, para mim foi um dos melhores do Cruzeiro, ao lado do Matheus Henrique, neste empate e / eliminação no Campeonato Mineiro. Enquanto isso, vamos ao time do América, que teve no seu sistema defensivo Matheus Mendes, Júlio, que saiu para a entrada do Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon. Matheus Mendes fez um partidaço mais uma vez do Matheus Mendes, quando exigido nos 90 minutos foi muito importante, não teve culpa no gol do Romero, muito mais mérito do volante do Cruzeiro. Júlio teve que marcar o Dudu, cara, e ele não é lateral, então pra mim se comportou bem, quando tinha que parar com falta, parava com falta, até sair exausto, parece com uma lesão na posterior da coxa, depois o Calazans vai confirmar ao longo da semana. Dupla de zaga muito firme, porque o Cruzeiro pressionou muito, o Cruzeiro foi pra cima. Ricardo Silva e Lucão fizeram um ótimo jogo. O gol do Cruzeiro vem de um chute da intermediária, ou seja, finalizar ali mesmo na área com muita clareza. O Cruzeiro teve poucas chances. E o Marlon melhor em campo, né? Fez o gol, marcou muito bem pelo lado do campo e teve personalidade ao dar uma cavada no pênalti derradeiro, fazendo o gol. Comportamento muito bom de todos no sistema defensivo do América. E aí a gente tem no meio campo, ou teve na verdade no meio campo, né? Cauã Diniz saiu para entrada do Miqueias, Cauã Barros, Benítez, depois Elizari. Os dois Cauãs fizeram um primeiro tempo muito bom, mas tomaram cartões, né? Me corrija se eu estiver errado, o Diniz tomou um cartão que eu acho que é normal, ele teve que parar o Matheus Henrique numa jogada, ele trocou o amarelo pela falta, que não foi porque o juiz deu sequência na jogada e acertou no cartão pro Diniz, e foi uma jogada que ele deveria ter parado mesmo com falta. O do Barros foi uma bobagem dele e do Gabriel Barbosa, um volante tomar gol por bater boca com o atacante, cara, faz o menor sentido, né? Mas o Cauã Barros vai aprendendo, e aí destacar o que ele fez depois disso, né? Ele tomou um cartão aos 24 minutos do primeiro tempo e depois fez um grande jogo. Foi elogiado pelo William. Ele entendeu que estava amarelado, em momento algum refutou, dividido. Aliás, iniciou o segundo tempo, e ele cometeu uma falta, mas depois disso foi muito seguro, demonstrou personalidade também o Cauã Barros. O Benítez é diferente. Impressionante a capacidade de bater na bola, de achar companheiros, né? Lançamentos longos nas costas da defesa, acerta a maioria dos passes, uma tranquilidade, uma capacidade de jogar num curto espaço de campo muito acima da média. Cansou, entrou o Elizari, que entrou bem, bateu pênalti, converteu, e o Miqueias é um jogador com uma característica diferente, mas que batalhou muito, foi bem também no jogo. O time do América num todo, mas o meio de campo também com um comportamento muito bom, porque tinha pela frente um adversário com muita qualidade. E aí a turma lá da frente, Edu, tivemos o Renato Marques, depois entrou o Jonatas, o Figueiredo e o Adson, que saiu para a entrada do Iago Santos. Eu fiz uma crítica ao Adson, né, porque até brinquei quem errou mais, Adson ou Kaique, mas foi uma boa disputa, e tem mérito do Adson no gol do América, né? Primeiro, a inteligência, a perspicácia e o sentido, a noção de espaço do Figueiredo, né? Que recupera essa bola, ele já vê, ou antevê a passagem do Adson e dá um calcanhar na bola. E a calma do Adson, que vai à linha de fundo, olha pra área e não tem ninguém, cara.
Aí ele dá uma pisada, né? Ele dá um corte, acho que era o Fabrício Bruno que estava na marcação, traz para a perna esquerda, espera mais um pouquinho o limite e acha com um belíssimo passe, uma assistência espetacular do Adson, o Marlon, que finaliza muito bem. Então se errou muito o Adson, tem muito de Adson no gol do América. O Iago Santos entrou mais pelo lado do campo, também teve pouco tempo para mostrar e jogou muito mais defendendo do que atacando. E o Renato Marques dividindo ali o comando de ataque com o Jonatas. O Renato correu muito, cara. Incomodou demais. É um cara que tem uma característica diferente do Jonatas. Acho que ganha com isso o William Batista. Ter dois centroavantes com características distintas. E aí entra muito daquele América camaleão que ele falou, né? Um jogo que o América vai ter uma postura mais defensiva, Renato Marques. Um jogo que o América vai encontrar um adversário com uma postura mais defensiva, Jonatas. E assim tem sido o América ao longo da temporada. E o Figueiredo correu demais, batalhou demais, jogando pelo lado do campo, levou perigo, perdeu o gol, errou às vezes na tomada de decisão, mas é um jogador que é fundamental, titular absoluto do América. Num todo, Romano, o jogo do América foi muito bom, guardadas as devidas proporções de investimento e daquilo que o William tem em mãos, né? Aquilo que esses jogadores do América podem jogar no seu máximo. E eles têm jogado muito próximo do seu máximo. E pra gente encerrar, La Bruja, o bruxo, o William Batista. Mais uma grande participação do William Batista. Acho que na hora da batida do pênalti, eu acho que tem muito de jogador, né? Mas um cara que tá com o contrato se encerrando, que não vai ficar, ou seja, o treinador já demonstrou que não quer contar com ele. Um pênalti desse decisivo, cara, não é ele que tem que bater. Não mesmo. Tem que ser outro. E o América mostrou que tem um monte de jogador que bate pênalti bem, entre eles o Jonatas. Mas não é. Às vezes você tá falando isso porque ele errou, ele bate bem pênalti. Não é por isso, cara. É porque por essa circunstância, né? O cara tá próximo a sair do time, o time não quer mais contar com ele. Então não é ele que tem que bater. E ele não errou por querer. Tem muito mérito do Cássio. Ele bateu mal. Mas enfim, o William foi muito bem, nota 8 para ele, nota 8,5 pelo campeonato estadual. Grata surpresa. E torço muito pelo William Batista daqui para frente e que a diretoria do América entregue ao William mais, para que ele tenha capacidade de fazer uma Série B com que o América sonhe com acesso e não apenas em participar.